Sistematização Integrada do Ensino Médio. O título do meu trabalho é Aceleradores do Nordeste, um estudo sobre a distribuição e acesso à radioterapia do SUS. É um projeto que é fruto de uma iniciação científica orientada pela doutora Rafaela Souza e pela médica Rayane Barbosa. Eu também faço parte do Laboratório de Educação Steinbaker, que é um grupo de pesquisa. Bom, o resumo do meu trabalho o estudo ele basicamente vai trazer a análise da distribuição dos aceleradores lineares aqui no Nordeste e vai relacionar a população e também o acesso ao tratamento oncológico, identificando algumas desigualdades regionais e também as lacunas de cobertura do acesso ao tratamento. Além disso, a gente também buscou discutir os impactos e as consequências desse planejamento da infraestrutura e também da física médica e da rede oncológica, assim entendendo a necessidade e também a necessidade de ampliar a capacidade tecnológica e promover a equidade no SUS, além de garantir também a transparência de dados sobre os equipamentos, as filas e também o acesso aos serviços. Bom, esse trabalho eu acredito que seja muito importante justamente porque o câncer é uma das doenças que mais afetam a saúde pública atualmente e é a doença que mais mata no mundo atualmente. Bom, justamente por o câncer ser um problema muito crescente, nós precisamos de estratégias eficazes na hora do diagnóstico e do tratamento. E é justamente por isso que nós temos um tratamento que é a radioterapia. A radioterapia ela é uma das formas de tratamento utilizada por grande parcela dos pacientes oncológicos. Além disso, essa forma de tratamento precisa de alguns equipamentos específicos, que principalmente é o acelerador linear. A partir disso, a gente consegue entender a problemática desse estudo, que é justamente que os aceleradores eles estão distribuídos de forma irregular por todo o Nordeste. Além disso, nós objetivamos também em fazer a análise dessa distribuição e entender como as consequências dela impactaram os pacientes oncológicos. Bom, passando para a fundamentação teórica, que é a base científica do estudo, a radioterapia ela utiliza uma radiação que é conhecida como radiação ionizante. Essa radiação ela tem a eficácia de conseguir alterar as células do corpo humano. Quando essa radiação ela entra em contato com as células cancerígenas, ela vai acabar impedindo que essas células continuem se multiplicando. Essa basicamente é a fundamentação da radioterapia, porque conseguir controlar o tumor ou destruí-lo completamente. Além disso, dentro do acelerador linear, que ele utiliza muitos princípios físicos, um deles é do eletromagnetismo. Dentro do acelerador, os elétrons eles estão em campos elétricos alternados. Quando eles estão nesses campos, eles acabam ganhando energia e são acelerados a altas velocidades. Isso é grande parte do princípio de que quando as cargas elétricas, como os elétrons, elas são submetidas a campos elétricos, elas têm essa força sobre os campos e elas acabam ganhando energia e sendo aceleradas a velocidades muito altas. Nós também temos o processo de ionização, porque quando a radiação ela atravessa os tecidos do nosso corpo, essa radiação vai retirar os elétrons dos átomos, justamente conhecido pelo processo de ionização, e é justamente esse processo que vai causar o dano celular necessário nas células cancerígenas. A partir disso, nós também temos outro conceito importante a ser discutido, que é a atenuação da radiação, que basicamente é quando essa radiação ela atravessa os tecidos saudáveis do corpo, ela vai perdendo a sua intensidade. E é muito importante ressaltar que os físicos médicos, que são quem planejam o tratamento, eles precisam fazer a dosagem correta justamente para evitar que esses tecidos saudáveis eles sejam atingidos mais ainda do que eles já são, para evitar que ocorram grandes danos. E a partir disso a gente consegue entender como o papel da física médica ela é muito importante nesse processo, justamente por ser eles quem vão
ser responsáveis por esse tratamento e impedir que essa radiação afete o paciente de uma maneira irreversível. Aqui nós temos aqui a imagem, como vocês podem ver, da radiação, e aqui é o acelerador linear, aqui é uma simulação do processo de radioterapia. Bom, passando um pouquinho para a metodologia, esse estudo ele é um estudo com abordagem descritiva e exploratória, justamente, e também ele é quantitativo, justamente porque nós buscamos descrever a realidade a partir de dados já existentes. Nós também utilizamos bases de dados secundárias, como por exemplo o DataSUS e o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, além de utilizar documentos do Ministério da Saúde e também do Instituto Nacional de Câncer. Além disso, na metodologia nós buscamos entender o tamanho da população, comparar esses dados para entender a demanda necessária para cada estado. Bom, aqui no primeiro gráfico nós podemos perceber que ele tem por título distribuição de aceleradores lineares por estado do Nordeste. Basicamente aqui nesse gráfico nós conseguimos perceber que os centros urbanos eles têm os maiores números de aceleradores lineares. Isso faz com que as pessoas que estão nas regiões que são mais rurais, elas precisam se locomover para as regiões urbanas para ter acesso a esse tratamento, o que vai impossibilitar que elas tenham uma eficácia nesse tratamento e também pode alterar a sua eficiência. Bom, aqui no próximo gráfico a gente tem a razão de aceleradores lineares por milhão de habitantes no Nordeste. Aqui a gente consegue perceber que em alguns estados do Nordeste nós temos uma distribuição muito irregular no Nordeste. Então, em alguns estados do Nordeste, essa distribuição ela vai ser muito irregular. Então, em alguns estados nós possuímos algumas quantidades maiores de aceleradores, enquanto outros têm uma deficiência. E isso representa um déficit regional na questão da distribuição dos aceleradores. Isso também faz com que os pacientes precisam enfrentar barreiras geográficas muito grandes para conseguir ter acesso a esse tratamento, o que justamente vai impedir e também vai atrapalhar o processo da radioterapia e fazer com que até mesmo, em algumas vezes, os pacientes eles, não tenham a eficácia necessária. Aqui eu tenho um organograma que eu trouxe para vocês, que basicamente é sobre a razão por milhão de habitantes dos aceleradores lineares. Bom, primeiramente a gente tem a base demográfica que a gente tem aqui no Nordeste, né? Uma população de 53 milhões de habitantes, para uma cobertura de 45 equipamentos, o que vai dar aproximadamente 0,85 equipamentos por milhão de habitantes. Além disso, a gente também vai ter o parâmetro internacional, que basicamente esse parâmetro ele é muito importante, porque ele vai identificar a demanda de quantos aceleradores a gente precisa ter por local. Aqui a gente dividiu para vocês conseguirem enxergar, mas aqui a gente tem o cálculo de quantos aceleradores foram necessários, são necessários, né? Eu vou aproximar aqui um pouquinho mais para vocês conseguirem enxergar. Estão conseguindo enxergar? Agora sim. Não, nada. Então, a gente tem o cálculo da necessidade mínima. O cenário mínimo é de 1 para 500 mil habitantes. Mas, se a gente for fazer o cálculo de 53 milhões de habitantes, mais 500 mil que vem aqui do que a gente calculou, a gente vai ter uma necessidade de 106 equipamentos. Além do cenário ideal, que seria justamente dos 212 equipamentos. E aqui a gente consegue perceber justamente o que eu já tinha falado em outrora, que era o déficit de equipamentos. Ou seja, no cenário mínimo, a gente necessitaria de 61 equipamentos. Já no cenário ideal, a gente teria que ter 167. E algo importante ressaltar, que nós só temos 45 equipamentos. Aqui a gente consegue perceber a cobertura atual, já ressaltando que o Nordeste ele está muito abaixo da cobertura que seria indicada pelos parâmetros internacionais.
Então, se a gente tem 45 equipamentos para aproximadamente 53 milhões de habitantes, vai ter 0,35 equipamentos por milhão de habitantes, o que é uma deficiência muito grave. O Nordeste está muito abaixo do que nós necessitaremos estar. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar melhor aqui da cobertura. Vocês conseguem enxergar? Se não, podem falar. Vou deixar um pouco para o lado. Aqui, pronto. Agora vocês conseguem enxergar? Sim. Pronto. Então, eu queria mostrar algo importante aqui. Essas fontes aqui que nós conseguimos são todas legítimas do IBGE, DataSUS, então a gente sempre buscou trazer informações que fossem realmente apresentadas e que a gente conseguisse ter acesso, porque eu não sei se vocês sabem, mas realmente ter acesso a esses dados é algo muito complicado, justamente porque o nosso governo ainda não proporciona de forma muito eficiente essa distribuição e a gente não consegue perceber justamente quantos equipamentos nós temos, qual a demanda, qual a fila de espera, nós não temos esses dados. Então foi algo que nós observamos bastante durante o nosso trabalho. Agora passando para o próximo, que são as minhas considerações finais. Bom, eu gostaria de falar que justamente a nossa análise ela vai revelar que nós temos um déficit muito grande, como vocês puderam perceber pelo organograma. Além de que também nós temos muitas desigualdades na questão da distribuição dos aceleradores lineares, além também da falta da infraestrutura de suporte, que são realmente profissionais especializados, porque a demanda da população necessita justamente que esses profissionais sejam qualificados para que a radiação ela não venha destruir as células saudáveis do nosso corpo. Então, acredito que deveria sim haver um planejamento de como esses aceleradores vão estar distribuídos pelo Nordeste, até porque para evitar justamente o atraso do tratamento que esses pacientes precisem atravessar barreiras geográficas muito grandes, até porque a gente tem que esses pacientes precisam começar o tratamento após o diagnóstico pelo menos em 60 dias para que eles realmente consigam ter essa eficiência e essa lei não é cumprida com rigor. Então a gente também precisa, justamente por ter essa baixa proporção dos equipamentos, a gente tem esse limite do acesso à radioterapia, que é um problema muito grande, justamente por, como eu falei no início, nós sabemos que o câncer é um problema que está crescendo muito atualmente e é a segunda doença que mais mata no mundo. Então a gente também precisa ampliar a nossa infraestrutura para atender toda essa demanda que nós temos e também assim considerar as limitações que nós temos e trabalhar em cima delas. Assim, gostaria de agradecer vocês pela atenção. Muito obrigada.